Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento. Que Deus possa vir falar com você, que você possa vir entender e compreender o assim diz o Senhor e não Felipe Oliver. Então pegue sua Bíblia para que possamos dar sequência dentro dessas meditações no livro de Apocalipse. E hoje vamos falar Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Que dentro desse capítulo 18 fala sobre o anúncio da queda de Babilônia, tá bom? Então tem 24 versículos. E do 1 até o 24, o tema da queda da Babilônia dá continuidade ao capítulo 17. Lá a principal imagem é a execução das meretrizes, tá bom? E aqui é uma metáfora, e é um saque de uma cidade rica, dentro do capítulo 18, tá bom? Então vamos lá, o versículo 1 diz assim, ó: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Meu amigo ou minha amiga, esse anjo, ele trazia um evangelho. Nós já falou isso no capítulo 14. É o evangelho eterno. Então, quando esse anjo desceu, ele trouxe esse evangelho. Ele iluminou com a sua glória. Porque é o evangelho eterno, o evangelho puro. Então, João, ele estava vendo esse anjo descer para espalhar essa mensagem. Jesus Cristo veio, também deu sequência a esse evangelho eterno, e agora é eu e você que temos que dar sequência a esse evangelho eterno. Então você precisa entender que esse outro anjo também é diferente daquele do capítulo 17, versículo 1, tá? E quando diz iluminou, também é antegozo da nova terra, tá? É como também fazer uma menção para a nova terra, a nova Jerusalém, tá bom? Iluminou com a glória de Deus. Meu amigo ou minha amiga, vamos ler o versículo 2? Então exclamou com contente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É o sistema político, é o sistema religioso, e são os falsos profetas que se enriqueceram à custa da luxúria. Você vê vários líderes evangélicos. Eu não sou contra a prosperidade, mas eu sou contra quando você extorque a lã das ovelhas, onde você suga aquilo que não é para ser sugado, porque você está com o espírito da luxúria, porque você está na morada, ou melhor, você se tornou a morada de demônios, uma ave imunda, esconderijo detestável de ave imunda, a Bíblia assim diz, olha só. E todas se prostituíram. Sabe o que é isso? É o sistema evangélico. É aquele sistema evangélico que não tem pregado o evangelho eterno que se iluminou com a glória de Deus. É aquele sistema, meu amigo ou minha amiga, que tem pregado meias verdades ao invés das verdades da totalidade da palavra de Deus, de toda a Bíblia, conforme 2 Timóteo diz. Se é para ensinar, ensina. Se é para exortar, exorta. Se é para disciplinar, disciplina. Se é para corrigir, corrija. Se é para apacentar, apacenta, mas dentro da palavra de Deus. Porque aquele que tirar e aquele que acrescentar é considerado maldito. Então, meu amigo, minha amiga, que nós possamos continuar essa missão de levar o evangelho eterno, e que eu e você não possamos nos corromper e beber do vinho da prostituição, da grande meretriz, do sistema religioso que está fadado ao fracasso, porque se corrompeu com doutrinas imundas, porque se tornou morada de demônios e toda espécie de espírito imundo, e se tornou esconderijo de ave imunda e detestável. Meu amigo, minha amiga, é muito forte isso. Detestável para o Senhor. Você sabe que esse versículo está correlacionado, conectado, alinhado com aquele versículo que diz assim, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, para os líderes evangélicos. Olha só a responsabilidade dos líderes. Teve uma vez que eu parei para pensar e falei assim: Senhor, você me levantou para ensinar doutrinas, ensinar a tua palavra, mas que grande responsabilidade eu tenho, que grande compromisso eu tenho com o Senhor, porque se eu ensinar errado, eu me tornei morada de demônios.
Eu me tornei como uma ave imunda e detestável para o Senhor, e eu estarei me prostituindo com o vinho da Babilônia, e eu irei cair no grande dia do juízo, e o Senhor irá me fulminar, o Senhor irá me matar eternamente, e eu vou perder a minha salvação. Olha só que responsabilidade dos líderes evangélicos. Mas também não é só dos líderes, é você que frequenta uma igreja, que aquela igreja só fala meias verdades e não a total verdade. Felipe, mas é tão difícil achar uma igreja que pregue totalmente a verdade. Olha, por isso você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa entender e compreender a sã doutrina, a Bíblia Sagrada, e pedir ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa vir mostrar para você, orientar você e dizer aonde você deve frequentar ou aonde você deve sair e para frequentar. Peça para Deus, peça sabedoria que Ele vai te conceder. Ele vai iluminar com a sua glória, a sua mente, a sua consciência, todo o seu sistema mental, para quando você ler a Bíblia você enxergar as verdades. E enxergando as verdades você vai se perguntar: eu tenho aprendido isso aonde eu estou? E se a resposta foi não, aí vem outra pergunta: o que eu vou fazer quando eu descobrir essas verdades? Eu vou para onde tem ensinado essas verdades, ou vou me prostituir com essa doutrina de demônios, que aonde se tornou morada de demônios, aonde é detestável para o Senhor, mas aonde tem crescido por causa da luxúria, por causa dos líderes mercadores da terra. Então eu vou ficar aqui por causa da minha amizade, porque eu gosto daquele líder, porque eu gosto da instituição, eu gosto disso, mas você vai se perder e esse sistema vai cair no grande dia do juízo de Deus. Pensa nisso. Não brinque com aquilo que você não pode brincar, que é com a sua salvação. Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, por favor, Senhor Jesus, que nós possamos continuar dar sequência a esse evangelho eterno, e que nós não possamos nos tornar moradas de demônios, como ave imunda, detestável, e que nós não possamos ser como líderes evangélicos, que são mercadores da luxúria, que têm crescido por causa usando a sua palavra, tirando o contexto do contexto, usando versículos estratégicos para poder lubrificar, manipular e enganar pessoas, porque são usados por Satanás, usados por demônios, para poder enganar e extorquir as pessoas e manter a sua vida de luxúria nessa terra. Mas vai cair esse sistema maligno, desgraçado, pelo poder de Cristo Jesus. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus patrimônios, Deus abençoe a sua empresa, Deus abençoe as suas mãos. Aonde você colocar ela vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. E se você já sentiu a vontade de ofertar, plantar uma semente dentro dessa obra, dentro desse ministério, a qual todos os dias estamos empenhados em trabalhar e anunciar a obra de Deus e conseguir recurso financeiro para montar o CT treinamento, sinta essa vontade, a chave Pix está aqui. O valor Deus já falou para você, doa conforme a sua condição financeira. E se você talvez não tenha como doar, não faça nada que prejudique a sua saúde financeira, apenas nos ajude a compartilhar, que isso também é uma forma de oferta. Agora, se você quer fazer uma prova com Deus e falar: eu vou fazer uma prova com Deus, porque a Bíblia assim diz: provai e vede que Deus é bom, vai na sua fé, que Deus vai te honrar. Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.